Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa condição médica que muitas vezes passa despercebida por anos, se desenvolvendo bem devagarinho debaixo do nosso nariz. Pois é, essa pergunta é o ponto central da nossa conversa de hoje. É um problema que começa de um jeito tão sutil, mas tão sutil, que fica muito fácil ignorar os sinais um a um. Tudo pode começar com algo bem comum, uma coisa que qualquer um deixaria pra lá. Sabe, anéis que de repente não entram mais no dedo? Ah, deve ser o calor ou talvez o inchaço passageiro. Logo depois, apareceu outra pista. Aquele sapato que serve há anos, do nada, parece que encolheu. É estranho, mas, de novo, é fácil arranjar uma desculpa, né? Até que chega um ponto em que não dá mais para negar. A pessoa se olha no espelho e o rosto parece diferente. E é exatamente isso que a fonte que a gente analisou aponta. São essas mudanças físicas no rosto, nas mãos, nos pés, que finalmente fazem a maioria das pessoas procurar um médico. Ok, então vamos lá. Como é que um monte de pistas que não parecem ter nada a ver umas com as outras se conectam? É um verdadeiro quebra-cabeça médico, com peças que, à primeira vista, simplesmente não se encaixam. E olha só a variedade de sintomas. É impressionante. Uma pessoa só pode ter dor nas juntas, pressão alta, roncar muito, ver os dentes se separando, sentir dor no pulso por causa do túnel do carpo, ter dores de cabeça e suar demais. Fica fácil entender por que nem o paciente, nem os médicos conseguem ligar os pontos de primeira. E aí começa aquela peregrinação, de médico em médico. Cada sintoma leva a um especialista diferente. O coração vai ao cardiologista. A dor nas juntas no ortopedista ou reumatologista. Os dentes no dentista. O artigo que a gente se baseou diz que, na média, os pacientes passam por mais de 3 médicos diferentes antes de finalmente receberem o diagnóstico certo. Então, depois dessa jornada toda, por tantos consultórios, qual é a causa única por trás de tantos sintomas que parecem não ter relação? Chegou a hora da gente dar nome ao culpado. E o nome dele é acromegalia. Ela acontece por um excesso de hormônio do crescimento, quase sempre liberado por um pequeno tumor que nem é câncer lá na glândula pituitária. Pensa só que impressionante. Uma única causa, bem específica, gerando um efeito em cascata pelo corpo inteiro. E é aqui que o quebra-cabeça finalmente se monta. Esse excesso de hormônio explica tudo. Os anéis e sapatos que não servem mais, o rosto que muda, ele faz as manos e os pés crescerem, a mandíbula, o nariz, os lábios, até os dentes se afastam. Aquelas primeiras pistas, agora, fazem todo sentido. Mas o problema é que quando uma doença fica escondida por tanto tempo, o custo dessa demora é altíssimo. Aqui o tempo joga totalmente contra. E o ponto crucial é este aqui. Em média, leva mais de 5 anos entre os primeiros sintomas aparecerem e a acromegalia ser diagnosticada. Imagina só, 5 anos com o corpo mudando e acumulando danos. E a situação é ainda mais séria para um quarto dos pacientes. Para esse grupo, a espera pelo diagnóstico certo passa de uma década. É tempo demais para uma condição que não para de agir no corpo. E essa demora toda, claro, tem consequências bem graves. A fonte deixa isso claro. O atraso no diagnóstico está ligado diretamente a um risco maior de morte, a complicações que não têm mais volta, como diabetes e problemas cardíacos, e a uma qualidade de vida que fica ruim e muitas vezes não melhora por completo. Mas apesar desse cenário preocupante, existe esperança. Existe um caminho. Vamos ver agora como esse mistério médico finalmente é desvendado e como se chega ao tratamento correto. Olha, a chave para decifrar o enigma está em fazer o exame certo. Medir o hormônio do crescimento direto no sangue pode enganar, porque os níveis dele sobem e descem o dia todo. O ideal, como a fonte aponta, é medir o IGF-1. Ele é um marcador bem mais estável. Se o IGF-1 estiver alto, é um sinal de alerta fortíssimo para a acromegalia. O tratamento costuma seguir algumas etapas. Geralmente, o primeiro passo é a cirurgia para tentar tirar o tumor. Se mesmo depois da cirurgia os hormônios não voltarem ao normal, entram em cena os medicamentos. E como uma terceira opção, a radioterapia pode ser usada para controlar o que sobrou do tumor. E essa citação da fonte resume a mensagem mais poderosa de todas. É uma visão otimista que reforça o quanto um diagnóstico no tempo certo é crucial. Detectar a doença cedo pode, literalmente, salvar uma vida e devolver a qualidade dela. Mas é muito importante ter os pés no chão. O tratamento funciona sim, mas alguns danos podem ser permanentes. Problemas como a dor nas articulações ou certas alterações no coração podem continuar mesmo com a doença controlada. É mais um motivo pelo qual descobrir cedo faz toda a diferença. E tudo isso nos leva a um ponto central, a nossa conclusão.
A maior arma que a gente tem contra o alto custo dessa demora toda é, simplesmente, a conscientização. É sobre aprender a reconhecer os padrões. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, a acromegalia começa devagar e é fácil de ignorar. Segundo, uma combinação de sintomas muito diferentes tem que acender um alerta. Terceiro, o tempo perdido até o diagnóstico é o que mais vai pesar na saúde lá na frente. E por fim, a solução pode estar em um único e simples exame de sangue, o DIGF-1. A gente encerra com essa reflexão. A acromegalia se aproveita da nossa desatenção com os pequenos sinais. Isso faz a gente pensar que outros padrões na nossa saúde ou na saúde de quem está perto da gente nós podemos estar deixando passar batido.